seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua presença nesta casa. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que ambientes como esse são ambientes que o Senhor se manifesta. E a minha oração, Jesus, é para que as nossas mentes sejam invadidas, ao ponto delas serem renovadas a partir deste momento. Eu oro, Espírito Santo, para que o nosso coração esteja aberto, para que toda dor, tudo aquilo que impede, Senhor, o teu agir na vida dos meus irmãos, na minha vida, caia por terra hoje em nome de Jesus. E que o Espírito de revelação, de sabedoria, venha sobre nós, ó Deus. E que mais uma vez, Pai, o Senhor se revele por meio das tuas escrituras. Que mais uma vez, Pai, nós possamos sair daqui, ó Pai, incendiados, cheios da tua presença, convictos daquilo que o Senhor já está falando aos nossos corações nesta noite. Nós te louvamos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Cara, vira para o seu irmão e fala assim: hoje você foi um guerreiro de estar aqui na igreja. Amém? Você pode celebrar Jesus hoje aí? Amém? Porque, cara, que dilúvio que derramou aqui, né, em Brasília hoje. Meu Deus do céu. Amém? Mas eu estou muito feliz de mais uma vez poder compartilhar da palavra. Quem estava aqui domingo? Quem estava aqui? Domingo foi bênção, não foi, gente? Tem pessoas que até hoje me mandam mensagem: pastor, até agora eu estou chapado de domingo. Então se prepara para chapar mais ainda hoje. Amém? Quantos querem receber a palavra? Cara, esse mês nós estamos com essa série chamada Intimidade. Diga, intimidade. Cara, eu não tenho dúvida que a tua vida espiritual, ela vai dar uma guinada a partir dessa série. Amém? A partir dessa série você vai começar a entender Jesus de uma forma diferente. A partir dessa série Jesus vai te sacudir, sabe por quê? Porque Ele quer mais intimidade com você. Amém, gente? E isso que é o incrível, que não é apenas as minhas atitudes que faz com que eu tenha intimidade. O fato é que Ele morreu, presta atenção, Ele morreu para gerar essa intimidade comigo e com você. Isso já é o suficiente para a gente se mover. Isso já teria que ser o suficiente para a gente mudar a nossa mentalidade, cara. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra madura, sabe? Uma palavra que, eu não sei você, mas todas as vezes que Deus fala comigo, Ele me sacode. Todas as vezes que Deus fala comigo, Ele me mostra quem eu sou. Amém? É por isso que quando você entra no seu secreto, quando você fecha a porta do teu quarto, a Bíblia diz que Ele te vê em secreto. E é ali que Deus gera a mudança. É ali que Deus mostra quem somos nós. Amém? Então hoje Deus vai mostrar ainda mais quem é você. Amém? Levanta as mãos para cá, me abençoa. Amém? Libera palavras aí de bênção sobre a minha vida. Amém, Jesus, eu aceito, Pai, eu recebo a intercessão da tua casa, da tua igreja. Te agradeço, Jesus, por essa noite. Então nos use, Pai, com poder, com unção, com graça, com autoridade. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Gente, abre a Bíblia lá em Marcos capítulo 10. O Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 10. Para quem não sabe, Marcos não foi discípulo de Jesus. Dos 4 evangelhos, apenas 2 caminharam com o Mestre. Apenas Mateus e, qual outro que caminhou com Jesus? Mateus e João. Amém? Lucas e Marcos não eram discípulos de Jesus. Lucas é um médico que você vai ouvir muito falar sobre ele lá em Atos dos Apóstolos. E João Marcos é um adolescente. É aquele adolescente que quando Jesus está caminhando para poder ser crucificado,
a Bíblia diz que sai um menino embrulhado num lençol. Esse menino embrulhado no lençol é João Marcos. É esse camarada que andou com Pedro, é ele que andou com Paulo também. E o livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, é um livro que foi dito por Pedro e escrito por João Marcos. Amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 10. A gente acabou de assistir o que nós vamos ler. A partir do versículo 17, por favor. Marcos 10, a partir do versículo 17. Vamos lá, todo mundo? E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Olha só o que esse homem vai responder para Jesus: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Vamos repetir esse versículo todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 21. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo te falta algo mais importante. Diga: mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Versículo 22. Diante disso o homem abateu-se profundamente. Algumas versões dizem que ele ficou muito triste e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Versículo 23. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém aqui tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro há vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Amém? Domingo nós introduzimos essa série, contando a história onde Jesus ele volta para Nazaré e ele começa a pregar. E quando ele prega, a Bíblia fala que as pessoas que estavam ali, as pessoas que conheciam Jesus, falam assim: ué, mas ele não é o filho do Zé? Ele não é o filho de José, de Maria, o carpinteiro, enfim. E a Bíblia diz que Jesus ele sai dali. E aí Jesus declara algo muito triste. Ele fala assim: olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. E a Bíblia fala que Jesus ele sai dali. Por quê? Porque não existia fé no coração das pessoas para ele realizar o que ele vinha realizando. Ou seja, aquelas pessoas elas perderam uma oportunidade de ter um relacionamento de intimidade com Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós não perderemos essa oportunidade. Amém, queridos? Agora aqui nós nos deparamos com uma história que eu acredito que é uma das histórias mais conhecidas, sobre o jovem rico. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram essa história.
A Bíblia diz que Jesus ele está caminhando e de repente esse jovem rico, ele fala com Jesus. Ele fala: Jesus, o que eu preciso para poder ter mais intimidade? O que eu preciso, Jesus, fazer para que o nosso relacionamento se aperfeiçoe ainda mais? Aí Jesus vira para ele e fala assim: você conhece, você precisa guardar os mandamentos. Aí é interessante porque esse jovem rico, ele vira para Jesus e fala: quais são os mandamentos? Aí Jesus fala: não adulterarás, não matarás, não roubarás, você vai ter que honrar o teu pai e tua mãe e tal. E aí a resposta desse jovem é que me assusta. E foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar conosco sobre intimidade. Por quê? Porque esse jovem rico, Viviane, ele vira para Jesus e fala assim: mestre, desde a minha adolescência, eu tenho obedecido os seus mandamentos. Ou seja, não era uma pessoa que não acreditava, não era uma pessoa que não sabia daquilo que Deus tinha estabelecido, não era uma pessoa que Jesus ia alcançar para poder se revelar a ele. Não, pelo contrário, ele já conhecia quem era Deus, ele já sabia os mandamentos, e a Bíblia diz que ele obedecia desde a adolescência. E aí eu já quero falar algo para você. Você pode conhecer Jesus, você pode até estar obedecendo os mandamentos dele desde a adolescência, desde a infância, e mesmo assim você não tem intimidade com ele. Meu Deus do céu. Sabe o que o Senhor está querendo nos ensinar? É que nesse tempo, nesses dias, Deus ele quer nos pedir algo. Será se ele pode pedir algo para você? Será se ele pode chegar diante de você igual ele chegou diante do jovem rico e falou assim, ó: peraí, você precisa fazer algo para você ser completo, para a gente poder caminhar em intimidade. Faz o seguinte: vende tudo, dê aos pobres, aí sim a gente pode se relacionar intimamente. Pastor, como assim? Então quer dizer que eu preciso vender tudo? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos conhece. Amém? Jesus te conhece. A Bíblia fala que desde o ventre da sua mãe ele já te conhecia. Vira para o teu irmão e fala assim: Jesus te conhece. E da mesma forma, Jesus conhecia aquele jovem rico. Jesus, ele sabia aonde o coração daquele jovem rico estava preso. E aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu quero te ensinar algo. Eu não estou falando, é como se Jesus estivesse falando assim: eu não estou falando para você vender, ficar pobre também, mas eu quero te ensinar algo sobre generosidade. Eu quero te ensinar a ser generoso. Só que quando Jesus toca naquilo que esse jovem era apegado, é aonde ele dá um passo para trás. E nesses dias, cara, nessa série sobre intimidade, o que eu e você nós iremos fazer? Nós iremos dar passos para trás? Ou a gente vai dar passos em direção a Jesus para viver essa intimidade que Ele quer? Hoje eu recebi, enquanto eu estava meditando nas Escrituras, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que está aqui. E no WhatsApp essa pessoa falou assim: pastor, um dia uma pessoa me falou que quanto mais eu tivesse intimidade com Jesus, mais a minha vida ia ser ruim, mais as adversidades iam acontecer, mais os problemas iam surgir. Você já viu que quando você está assim, crente mesmo,
Quando você está cheio do Espírito Santo, que você está buscando, que você está assim, cara, eu quero mais Jesus, alguma coisa no natural acontece? Ou é só comigo? Sabe por quê, querido? Porque tudo isso faz parte daquilo que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. É Jesus olhando para nós, porque Ele conhece cada um de nós. E a forma que Jesus trabalha na minha vida é diferente que Ele trabalha na vida do Vinícius, que é diferente que Ele trabalha na vida do Tiago, do Jean, do Daniel, da Kézia. Por quê? Porque Jesus nos conhece na nossa intimidade, Ele sabe quem nós somos, porque foi Ele que nos criou. Amém? E Ele sabe também quem a gente se tornou. Meu Deus do céu. Porque talvez a gente se tornou alguém que Deus não estabeleceu para que a gente fosse. E aí a gente precisa agora, voltar. A gente precisa agora reconhecer, cara, não é isso. Eu não estou no propósito que Deus tem para a minha vida. Cara, eu estou longe, eu preciso me aproximar ainda mais. E Jesus queria, cara, fazer daquele jovem rico um discípulo. Me perdoe, talvez um apóstolo. Mas quando ele toca naquilo que para ele o sustentava, ele retrocede. E foi algo que o Espírito Santo falou comigo nessa tarde. Quantas coisas, Bruno, você ainda tem se apegado, que tem nos distanciado? Quantas coisas na sua vida ainda você está tão preso, que tem impedido com que essa intimidade que Jesus quer ter com você aconteça? No caso do jovem rico, eram os bens, eram as coisas materiais. Ele não conseguiu entender o que Jesus estava mostrando para ele. Ele não conseguiu compreender que se Jesus estava pedindo aquilo dali, se ele confiasse em Jesus, presta atenção nisso aqui, se ele confiasse em Jesus 100% e entregasse, meu Deus, imagina o que Jesus ia fazer com esse cara. Eu não sei você, mas Valesca, joga para mim o versículo 29. Olha só. Olha o que esse jovem rico não entendeu. Garantiu-lhe Jesus: com toda a certeza vos asseguro que ninguém aqui tenha deixado, presta atenção, deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou o quê? Bens, por causa de mim e do evangelho. Aí agora, olha só o que a Bíblia diz: que não receberá já no presente 100 vezes mais. Meu Deus do céu, cara, eu não sei se você está entendendo o que esse jovem rico deixou de desfrutar por não confiar 100% em Jesus. Será que Jesus pode pedir algo para você nessa noite? Será que você tem coragem de entregar aquilo que o Espírito Santo está te pedindo? Para você viver essa plenitude, para você viver essa intimidade que Ele quer ter com você? Ou você vai ser como esse jovem rico que vai dar passos para trás? Não, em nome de Jesus, eu quero viver, cara, o que Deus quer pedir para mim, eu quero entregar, sabe por quê? Porque eu quero que se cumpra na minha vida o que diz a Bíblia aqui, ó, 100 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Meu Deus do céu, é por isso que quando a Bíblia fala que Jó perdeu o quê? Tudo, diga tudo. Mas o que Deus fez depois com ele? Fez o quê? Restituiu o quê? Restituiu quantas vezes mais? Quantas vezes mais? Você entende isso? Mas foi fácil? Não, claro que não.
Tem músicas que eu penso 2 vezes em cantar. Dá-me um coração de Jó? É sério? Sei você, cara. Mas quando eu canto, eu estou orando, eu estou adorando, eu estou declarando para o mundo espiritual. Está entendendo isso? Agora você compreende por que Deus restituiu tudo na vida de Jó? Porque ele sabia que poderia pedir o que fosse para Jó, que a relação dos dois não ia ser abalada. A mulher de Jó virou para ele e falou assim: ó, amaldiçoa teu Deus e morre. Misericórdia, que mulher é essa? E a Bíblia diz que Jó se permaneceu o quê? Fiel. E aí depois que ele viveu tudo o que ele viveu, a Bíblia diz que ele declara algo fascinante. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu conheço Deus como? Na intimidade, de com Ele andar. Meu Deus do céu. Queridos, em nome de Jesus, será que Deus pode pedir algo para você? Papai. Muitas vezes, cara, a gente não deixa aquela amizade que nos tira da presença de Deus. Muitas vezes a gente não entende o privilégio, cara, de sermos dizimistas da casa de Deus. A gente tampa o ouvido. Não, isso daqui é Satanás falando no meu ouvido. Será se Deus pode pedir algo para você? O interessante é que você vai ver que lá em Lucas, no capítulo 19, coloca para mim aí, Valesca, vê se minha memória está boa. Lucas capítulo 19. É isso mesmo. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Versículo 2. Eis que um homem rico. Um homem o quê? O jovem era o quê? O homem aqui é o quê? O jovem era o quê? O homem aqui é o quê? E o jovem era rico. Estou parecendo Chaves, né? Eis que um homem rico, chamado o quê? Zaqueu. Aquele lá nem nome tinha. Era o jovem. O jovem rico. Esse aqui é rico e tem nome. Chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Nossa, palavra difícil. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Ó quem é o seu Jesus aí, irmão. Amém? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. O encontro de Jesus com Zaqueu gerou em Zaqueu uma transformação e uma oportunidade de viver uma intimidade que o jovem rico deixou escapar. Porque o Zaqueu falou assim: ó, a metade dos meus bens, volta lá por favor, a metade dos meus bens eu estou doando aos pobres. E olha só o que Zaqueu declara: e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei para essa pessoa 4 vezes mais. Você está entendendo? 2 pessoas que a Bíblia fala que são ricas.
uma pessoa Jesus quer ensinar para ele sobre generosidade, e ele fala assim: dá não. Vender tudo? Dá para os pobres? Espera aí, cara. Talvez a riqueza que esse cara tem, do jovem rico, talvez ele herdou dos pais. Talvez nem foi o esforço dele para poder se tornar uma pessoa rica. Só que quando Jesus encontra com Zaqueu, a Bíblia diz que esse encontro é tão chocante, que na mesma hora, ele se convence de fazer aquilo, de consertar a vida dele. Porque Zaqueu, a Bíblia fala que ele era coletor de impostos. Amém? Ele era republicano. Ele era igual Mateus, o discípulo. E a Bíblia diz que essas pessoas eram tidas como pecadores, porque essas pessoas extorquiam o povo. E quando Jesus encontra com Zaqueu, a Bíblia diz que ele mesmo fala assim: Senhor, a metade dos meus bens eu vou vender e vou dar aos pobres. Jesus pediu para ele fazer isso? Meu Deus. Sabe o que é isso? Quando você está na presença de Deus, cara, a presença de Deus te constrange tanto para você se tornar uma pessoa melhor, que você é movido a fazer, você é movido a largar, você é movido a consertar o caráter, você é movido a voltar e falar assim: não, isso daqui está errado na minha vida, deixa eu consertar. Você quer ter intimidade? Esteja disposto a ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, cara. E a Bíblia diz que além de vender as metades e entregar para os pobres, Zaqueu falou assim: todas as pessoas que eu extorqui, eu vou restituir para essas pessoas 4 vezes mais. Teve um jovem que eu discipulei, cara. Sabe aquele moleque assim, bonito, aquele cara que era o pegador, o metralha, pegava geral no mundo. Esse moleque teve um encontro tão surreal com Jesus, que teve um dia que ele me ligou e falou assim: pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista, pastor, de todas as meninas que eu fiquei, e eu vou ligar para elas, para todas, e vou pedir perdão para elas. Olha que coisa maluca. Porque eu entendi, pastor, que aquilo que eu fiz, eu aproveitei delas. Eu vou pedir perdão para elas. E ele fez isso, cara. Fez uma lista. Era frente e verso. Eu falei: meu filho, tu é cabuloso mesmo, hein? Aí teve umas 5 que ele não conseguiu contato. Não achou em rede social, tentou falar com amigo da amiga da amiga e não achou. E ele falou assim: pastor, mas um dia eu estava no meu quarto e o Espírito Santo falou para mim assim: ajoelha e pede perdão agora diante de mim. E eu pedi perdão, pastor, mesmo não tendo contato com essas meninas. E eu achei isso tão incrível, sabe? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha de diversas formas em nossas vidas. Mas o fato é, cara, que quando você tem esse encontro com o Espírito Santo, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais ele vai te moldando. Por isso que é muito importante você se jogar, você se esforçar em querer ter mais intimidade com Deus. Porque quanto mais você se aproximar de Jesus, mais ele vai mostrar quem você é. E aí você vai olhar para você e vai falar assim: não, cara, eu não sou esse que Deus fez. Eu sou essa aqui, eu sou esse aqui que Deus está me mostrando. Amém? Teve uma outra pessoa que me contou uma experiência que ele teve com Deus. Ele contou que ele estava no quarto dele e ele dormiu, só que ele teve uma visão. Ele viu o corpo dele, ele viu tipo assim, o espírito saindo do corpo dele,
e indo para o alto, e ele via ele deitado na cama, ele se via. Só que quando ele olhava para aquela pessoa deitada, ele sabia que era ele, só que ele via um corpo. Já viu aquelas múmias? Aquelas múmias toda, sabe, enrugada, seca. Ele via ele todo seco. E o Espírito Santo falava para ele assim: hoje você está desse jeito. E a partir daquela experiência que Deus deu para esse menino, ele falou que quando ele acordou falando em línguas. Ele foi batizado no Espírito Santo no quarto dele. Depois dessa experiência, nunca mais ele foi o mesmo. E ele começou a buscar a Deus, começou a falar assim: Deus, eu não quero ser essa pessoa seca. Eu quero estar vivo, eu quero estar cheio do Espírito Santo. E ele começou uma busca desenfreada por experiência com Deus. E hoje a vida dele é totalmente diferente. Por isso que eu falo que quanto mais você se aproximar de Jesus, mais ele vai mostrar quem você é. E quando ele mostrar quem você é, você vai começar a entender que você é literalmente a imagem e semelhança dele. E aí quanto mais você tiver intimidade com Jesus, mais você vai entender como ele enxerga o ser humano. A Bíblia diz que Deus amou o mundo o quê? De tal maneira. Deus vai começar a colocar um amor no teu coração por pessoas, cara, que você vai estranhar o porquê você está sentindo isso. Ontem a Andréia falou um negócio pra mim que eu falei: oxe amor, tá doido? Ela falou assim: amor, eu estou sentindo tanta saudade. Não foi, amor? Estou sentindo tanta saudade de uma pessoa. E aí ela virou para mim e falou assim: eu não era assim. Foi ou não foi? Mas por quê? Porque ela está com o coração aberto, sabe? Para viver o sentimento que o próprio Deus começa a produzir dentro de nós. A Bíblia diz que Isaías, Velho Testamento, Isaías, um profeta do Senhor, a Bíblia diz que até o capítulo 5, ele era aquele profeta que apontava o dedo do pecado de todo mundo. Ai daquele, ai de ti se fizer isso, ai de ti se fizer isso. Ele era esse profeta. Você conhece alguém? Não se manifesta. Que é esse profeta que aponta o dedo para todo mundo, que julga todo mundo. Só que a Bíblia diz que no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que ele tem um encontro tão surreal com Deus, que a Bíblia fala que um anjo, ele pega uma tenaz, que era uma espécie de uma tesoura. Ele vai lá, pega uma brasa viva do altar do Senhor e toca nos lábios de Isaías. Quando ele toca nos lábios de Isaías, ele olha para ele e fala: ai de mim que sou pecador. Porque quando você tem intimidade com Deus, você não olha para o pecado do outro, você olha para você. E você reconhece que você é pecador também. Quer ter intimidade com Jesus? Jesus vai fazer isso com você. É por isso que o apóstolo Paulo, que escreve 70% do Novo Testamento, ele fala assim: ó, dos pecadores, eu sou o pior. O apóstolo Paulo, cara. E aí muitas vezes, cara, a gente sobe na gilete, a gente já quer discursar um discurso de santidade, um discurso religioso. Para, em nome de Jesus. Seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. E quanto mais você entender aquilo que Deus quer fazer em você, você vai reconhecer em você, primeiro, que você precisa da graça de Deus, que você precisa do abraço dele, que você precisa do perdão. Sabe quem mais perdoa? Aquele que mais um dia precisou de perdão. Aquele que mais precisou de perdão é aquele que mais perdoa. Então, irmãos, em nome de Jesus,
Deus quer nos levar para esse nível de intimidade. Deus quer fazer com que essa relação se aperfeiçoe. Só que o que Deus pode pedir para você? E para a gente caminhar para o final, eu estou sem celular, o reloginho também está desligado. Alguém me fala as horas aí? Obrigado. Abra lá em João capítulo 4, para a gente poder partir para o final. Coloca para mim o versículo 28, Valesca, por gentileza. João capítulo 4, versículo 28. Olha só o que a Bíblia diz. A mulher, então, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Vou repetir. A mulher, então, deixou o seu cântaro. Diga, deixou o seu cântaro. Foi à cidade e disse aos homens. Amém? João capítulo 4 é a história da mulher samaritana. Que a Bíblia diz que Jesus, ele tem um encontro com essa mulher. E a vida dessa mulher é totalmente revolucionada. Porque primeiro, Jesus ele mostra a humanidade dele no relacionamento. E a gente precisa aprender com Jesus. Porque muitas vezes porque a gente já teve uma experiência com Deus, a gente quer enfiar Jesus goela abaixo na vida das pessoas. Jesus ele nunca quis enfiar quem ele era goela abaixo. Nesse episódio, a Bíblia diz que ele se relaciona com essa mulher. Primeiro, a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus já destrói todo tipo de religiosidade para mostrar que ele veio para todos. Amém? Jesus veio para todos. E aí ele tem um encontro com essa mulher. Primeira coisa que ele fala: me dá um pouco d'água, eu estou com sede. Ele nem se apresenta. Ele pede um pouco de água. E aí a Bíblia fala que eles começam a dialogar. E aí Jesus, depois que bebe a água, ele vira para ela e fala assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria, e você nunca mais teria sede. E aí a mulher vira para fala para ele assim: você é um profeta? E aí aí Jesus fala assim: inclusive os 5 maridos que você tem, nenhum é seu. Aí Jesus toca no pecado, naquilo que fazia com que essa mulher se distanciasse dele. E aí a mulher, ela vê que está diante de uma pessoa diferente. E aí quando ela tem a revelação de quem é ele, porque ele se apresenta como Cristo, aí a Bíblia diz que ela então deixou o seu cântaro. Hoje à tarde eu estava orando e aí eu me deparei com esse texto. Ela deixou o seu cântaro. Cara, o cântaro era uma espécie de um vaso que as mulheres iam até o poço para poder pegar água. Só que quando aquela mulher, Tati, ela tem a revelação de quem é Jesus, e Jesus deseja ter mais intimidade com ela, Jesus fala assim: olha, se você crê em mim, dentro de você fluiriam rios de água viva. Você nunca mais terá sede. Na hora que eu li, então ela deixou o cântaro, eu entendi. Eu falei: caramba, bicho, para que essa mulher agora precisa de um cântaro? Se ela encontrou com a fonte de água viva que é Jesus. Eu não sei o que hoje você precisa entregar, cara. Eu não sei qual é o nome do seu cântaro. Mas Jesus, ele quer se revelar a você.
E se hoje você decidir entregar algo para Ele, entregar o seu cântaro, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Todas, todas. Não tenha dúvida, não tenha medo de entregar. Não seja como o jovem rico, que perdeu a oportunidade de caminhar com o Mestre, de ter intimidade com Jesus. Abra o teu coração hoje para ter uma experiência tão surreal com Deus, ao ponto de fazer como o Zaqueu fez, ao ponto de fazer como essa mulher samaritana fez. Ela deixou o cântaro, e a Bíblia diz que ela saiu anunciando Jesus. Por quê? Porque ela recebeu aquilo que ela tanto buscava. Ontem eu assisti um filme que eu indico para todos vocês, Jesus Movement. Quem já assistiu Jesus Movement? É incrível, tem na Amazon. É na Amazon ou na Prime? É a mesma coisa, né? Desculpa a vergonha. Mas esse filme é muito interessante porque ele conta a história desse Jesus Movement, que foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos. E foi uma revolução, porque os Estados Unidos começou a viver um grande avivamento com uma galera hippie. Aquela galera que, não tinha perfil nenhum para estar numa igreja, mas ele tinha uma sede. E aí André até falou comigo, ele falou assim: amor, as pessoas que usam drogas, muitas vezes ela está desesperada, porque elas sentem um vazio tão grande, que elas começam a usar essas drogas. Por quê? Porque ela não tem algo que preencha elas. É por isso que você vê, cara, que quando uma pessoa viciada, ela se converte, que ela tem um encontro real com Jesus, é muito estranho. Ela se joga, ela se entrega. Por quê? Porque ela recebeu e ela foi preenchida por um vazio que habitava na vida dela durante muitos anos. E esse filme conta a história dessa galera hippie, que ficava, nos festivais e tal, não sei o que, se drogando. E aí Deus começou um movimento. E aí Deus levantou uma pessoa do meio deles. Aí o filme mostra que ele teve um encontro com um pastor, que era um pastor extremamente tradicional. Só que aí depois o pastor abre o coração, cara, e ele entende aquilo que Deus está querendo fazer. E de uma forma sobrenatural, em poucos dias, em poucos meses, eles começam a ganhar uma galera para Jesus. Por quê? Porque eles abrem a porta da igreja para essas pessoas entrarem. E quando eu assisti isso, eu falei assim: cara, eu vejo a real amor. Porque aqui, cara, essa porta ela vai estar escancarada para qualquer tipo de pessoa entrar. Amém? Amém? Qualquer tipo. Porque foram para essas pessoas que Jesus morreu. Jesus morreu para os pecadores, cara. Jesus andou com os pecadores. Por isso que ali na nossa fachada, na nossa placa tem ali: a graça é um presente de Deus para os imperfeitos. Nós somos uma galera imperfeita em busca de perfeição. Amém? E só existe um que é perfeito, que é capaz de nos mudar, que é o Espírito Santo. E a minha oração é para que a cada dia você abra o teu coração para Jesus te mudar, para Jesus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. O Vinícius estava aqui ministrando aquela canção "E Se Eu Cair", e ele falou: cara, isso daqui não é uma oportunidade da gente viver uma vida de pecado e todo dia, e se eu cair, o Senhor vai me levantar. Não, meu irmão, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Amém, gente? Por quê? Porque você caminha em intimidade com Jesus. E aí quando você caminha em intimidade com Jesus, não tem como, cara. Pastor, você não erra? Erro demais. Mas tem coisas que não dá. Tem coisas que Jesus me transformou. E é isso que Jesus faz. Amém? Lógico, eu preciso mudar muito os meus pensamentos. Eu penso muita besteira ainda. Eu preciso mudar muitas minhas atitudes. Tem atitudes que eu falo assim, Jesus vai lá e fala assim: não era para você ter feito isso. Não era para você ter falado dessa forma. Essa semana eu tive uma experiência com o Isaac.
eu dei uma surra no Isaac. Minha mãe está aqui, mandei mensagem para ela e falou assim, dei uma surra no Isaac. Ela, tadinho dele. Mas é porque eu ia levar ele para casa da minha mãe. E aí eu fui pentear o cabelo dele no banheiro. Aí na hora que eu fui pentear o cabelo dele, que eu falei, cadê a escova? Aí ele foi e me empurrou. E aí eu fiquei na frente da porta e falei, cadê a escova, Isaac? Aí ele foi e gritou comigo. Na hora que ele gritou, eu pá, dei uma. Aí depois eu peguei ele, ó, dei uma surra. Aí o tempo passou. Aí eu fui conversar com ele. E aí na nossa conversa, ele virou para mim e falou assim, tá bom papai, eu errei, mas o senhor errou também. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor precisa assumir os seus erros. Aí eu engoli, né? A perereca de perna aberta. Aí eu peguei a Bíblia. Aí eu falei, senta aqui. Papai primeiro vai te ensinar, depois eu vou te pedir perdão. Aí eu li o que a Bíblia diz. Pai, não irai os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aí eu falei assim, o papai errou com você. Na hora que eu fiquei na frente da porta, você ficou com raiva. Aí ele, foi por isso mesmo, por isso que eu gritei. Aí eu falei, ó, papai quer te pedir perdão, porque eu não deveria ter irado você. Mas agora vamos ler o versículo aqui, anterior. Aí a Bíblia diz, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, para que o Senhor se alegre. Aí eu falei, agora você vai me explicar o que você entendeu. Ele, papai, eu entendi que o senhor não pode me deixar nervoso, porque senão eu vou ficar triste. Falei, massa. E o outro? Aí ele, papai, eu tenho que obedecer o senhor e a mamãe, porque senão eu deixo Jesus triste, né? Aí eu falei, amém. Então estamos conversados. Amém? Vai, não peques mais. Aí eu peguei ele, levei lá para casa da minha mãe, enfim, né? Mas eu estou contando toda essa história, cara, para você entender que Deus vai nos aperfeiçoando. Amém? Jesus vai, sabe, tratando o nosso jeito, o nosso caráter, nos moldando e usando. Igual eu falei semana passada, muitas vezes a gente ouve os de fora e a gente esquece de ouvir os de dentro. E Jesus usou o Isaac para poder falar comigo. Amém? Tipo assim, cara, você tem que se controlar. Porque se você não se controlar, você vai deixar ele nervoso, ele vai irar, e ele tem um jeito, Andréia, de ser, né? Eu tô com o microfone. Né? Mas assim, mas ali eu entendi, cara, que Deus estava usando o Isaac para poder falar comigo, para poder fazer com que eu melhore. Vocês estão entendendo? Então que nessa noite, cara, queria chamar o time de adoração aqui para cima. Queria que nessa noite você ficasse em pé, por favor. Queria que, se possível, você não se movimentasse agora, prestasse atenção naquilo que Deus está fazendo, cara. A mulher então, coloca aqui para mim, por favor. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Aquela mulher, ela deixou o cântaro por quê? Porque ela queria mais intimidade com Jesus. E quando ela entendeu aquilo, cara, ela começou a anunciar Jesus. Hoje, ouça o que o Senhor está falando para nós aqui. Se você decidir hoje entregar, deixar, eu não sei qual é o nome do seu cântaro, cara. Talvez o nome do seu cântaro é um relacionamento. Talvez o nome do seu cântaro é uma amizade. Talvez o nome do seu cântaro é o seu celular. Talvez o nome do seu cântaro é o seu computador.
Talvez o nome do seu cântaro, eu não sei. Mas hoje Deus está falando conosco, entregue esse cântaro, que eu vou suprir todas as suas necessidades. Da mesma forma que eu fiz com aquela mulher, que eu me revelei a ela como uma fonte inesgotável, eu quero me revelar a você. Mas entregue. Entenda uma coisa, querido, de uma vez por todas: se você não der um passo, Deus não vai invadir. É por isso que quando Deus pede, Luan, para Abraão o seu filho, Abraão entrega. Difícil, né? Aqueles que são pais sabem do que eu estou falando. E a gente estava conversando isso hoje à tarde. Sabe por que Abraão foi chamado pai da fé? Porque Jesus, cara, provou o coração de Abraão. Porque quando Deus muitas vezes entrega uma promessa para nós, a gente faz dessa promessa um ídolo. E quando você faz da promessa, da conquista que você teve, da bênção que Deus fez na sua vida, e você transforma isso em um ídolo, está errado. É por isso que Deus pôde pedir Isaac para Abraão. E aí na hora que Abraão foi matar o filho, Deus falou assim: Abraão, agora sim, você está pronto para viver tudo o que eu tenho para a sua vida. Você está disposto a entregar algo para Jesus hoje? O que Jesus está te pedindo?